Olá, alunos e alunas! Hoje é dia de aula de ciências. Como sempre, assistam todo o vídeo com bastante atenção, aproveite bem a aula, façam os exercícios e mandem para a gente avaliar. Hoje a nossa aula vai falar sobre sistema nervoso. Vamos descobrir como funciona o nosso sistema nervoso e como ele é estruturado. Então vamos lá? Um bom trabalho para todos, aguardo as respostas de vocês e até a próxima aula. Então vamos à nossa aula de hoje sobre o sistema nervoso. O nosso corpo ele está repleto de nervos. Dê uma olhada na figura ao lado. Os nervos são as linhas azuis. Então, os nervos eles saem do cérebro, da região do cérebro, e se espalham por todo o corpo, no rosto, nos braços, nas pernas, pelo corpo inteiro. Então, essas linhas azuis que tem aqui são os nervos que a gente tem no corpo. Então, independente da gente estar calmo ou nervoso, na verdade a gente pode dizer que está sempre nervoso. Isso não é uma mentira, a gente tem nervos por todo o corpo e eles estão sempre em funcionamento. Mas por que a gente tem tanto nervo assim no corpo? Bom, primeiro, para permitir que o nosso cérebro receba informações de todas as partes do corpo. Então o cérebro comanda o corpo, então ele precisa saber o que está acontecendo em cada uma das partes para poder controlar o funcionamento do corpo. Então essas informações elas vão através dos nervos. A segunda é que para que o cérebro envie comandos necessários para que o corpo possa funcionar. Então, os órgãos mandam informações para o cérebro com essas informações manda uma ordem de volta para que esse órgão possa funcionar perfeitamente. Como estas tarefas são extremamente importantes, elas não são realizadas apenas pelos nervos e pelo cérebro. Elas contam com o apoio de um sistema específico, que a gente chama de sistema nervoso. No nosso sistema nervoso, existem três funções. Então, nós temos uma função que é sensorial, ela ocorre a partir dos órgãos dos sentidos, a visão, o olfato, a gustação, o tato e a audição, e ela permite que a gente possa, então, sentir, perceber o meio ambiente. Então essa é uma das funções do sistema nervoso. A outra função é a função integradora. É a função que vai fazer com que todos os órgãos do corpo eles funcionem integrados uns aos outros para permitir um bom funcionamento do organismo. E a terceira função é a função motora. É aquela função que permite que a gente possa se movimentar. As funções sensoriais estão ligadas com a percepção dos estímulos das informações do próprio corpo e do meio ambiente. Então, aquelas são as funções que vão permitir a gente perceber o que está acontecendo no meio ambiente, no meio externo. As funções integradoras, elas envolvem a análise, processamento e armazenamento dos estímulos recebidos. Ela é responsável pela memória, por exemplo, e pela resposta que o nosso corpo vai dar a algum estímulo do que acontece no ambiente. E as funções motoras correspondem ao envio desta informação para a realização dos movimentos do corpo. Como é organizado o nosso sistema nervoso? Bom, nosso sistema nervoso está organizado em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo. Não existem três sistemas nervosos, é um sistema nervoso só que determinadas partes executam funções específicas e por isso então essa divisão. O sistema nervoso autônomo é o sistema que regula as funções subconscientes, como a pressão arterial, a frequência cardíaca, a motilidade do intestino, o diâmetro da pupila, do olho, ou seja, aquelas funções que não dependem da nossa vontade, elas vão acontecer de qualquer maneira.
Então a gente não tem como controlar, não dá para fazer, né, com que a pressão aumente ou diminua de acordo com o nosso gosto, vai depender das condições do organismo. Então quem controla isso é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo está dividido em duas partes também, o sistema nervoso simpático, ou sistema S, e o sistema nervoso parasimpático, ou sistema PS. De maneira geral, esses dois sistemas têm funções contrárias, ou seja, o que um faz, o outro desfaz. Então, o sistema nervoso simpático, por exemplo, é responsável por fazer com que a pupila dilate e aumente de tamanho, quando a gente está no escuro, por exemplo. E também é responsável por fazer aumentar a frequência cardíaca. Já o parasimpático faz o contrário, ele contrai a pupila e diminui os batimentos cardíacos. Então, são sistemas de controle do funcionamento do corpo, né? Para evitar de que alguma, por exemplo, se o coração começa a bater mais rápido, isso acontece porque o sistema simpático faz com que ele comece a bater mais rápido. O parasimpático, para impedir que possa acontecer algum problema no coração, vai fazer o contrário, vai fazer com que o coração volte aos batimentos normais. Já o sistema periférico, ele é formado por gânglios, pelos nervos e terminações sensitivas e motoras. Então nós temos um sistema nervoso central, que está representado na figura, formado pelo cérebro e a medula espinhal. Esse sistema nervoso é formado então pelo encéfalo, que está lá dentro do cérebro, aqui representado pelo número 1, fica lá no meio do cérebro, né, o número 1. A medula espinhal, que é o número 3, o tronco encefálico então é essa porção que liga a medula espinhal ao cérebro. O cerebelo é responsável pelo equilíbrio do corpo, ele controla os músculos. O sistema nervoso central e periférico se ligam no desempenho de funções através dos neurônios. Todo o funcionamento do sistema nervoso ocorre a partir de cada um dos neurônios que constitui esse sistema. Os neurônios são as células que formam o sistema nervoso. Esta célula é formada por prolongamentos, que são os dendritos, esses prolongamentos que estão marcados aqui. O corpo celular, que é a célula em si, a parte da célula, e um outro prolongamento mais longo, que é o axônio, que é essa parte mais comprida aqui na célula, que é o neurônio. Então, os neurônios são considerados as unidades básicas do sistema nervoso. São as células especializadas na transmissão de informações e elas funcionam por meio de impulsos elétricos. Os neurônios são formados por prolongamentos, que são os dendritos, e os axônios, e ainda o corpo celular, que é a célula propriamente. Os impulsos nervosos, eles são transmitidos através dos neurônios, que recebem pelos dendritos e transmitem pelos axônios. Quando o nosso corpo é estimulado de alguma forma e essa informação, esse estímulo precisa chegar até o cérebro, então ele é recebido a partir dos dendritos que formam o neurônio. E depois eles são enviados a partir dos axônios. Existem 3 tipos de neurônios, de acordo com a função desempenhada. Nós temos aqueles neurônios que são chamados neurônios sensoriais. Eles se ligam aos receptores de estímulos do corpo e transmitem a informação recebida até o córtex cerebral. Nós temos os neurônios integradores, são aqueles que estão presentes na medula espinhal e vão conduzir o impulso até o cérebro e também trazer de volta os estímulos. E os neurônios motores, que levam a informação do córtex cerebral aos músculos. Então isso funciona mais ou menos assim. Se a gente coloca a mão em algo, num espinho, por exemplo, então o neurônio sensorial vai sentir a picada do espinho e vai transmitir essa informação para o córtex cerebral. No córtex cerebral,
vão estar os neurônios integradores, que vão levar essa informação até o cérebro e trazer de volta o impulso, que é para que a gente tire a mão do espinho para evitar se machucar mais. Quem faz a gente tirar a mão do espinho, então, são os neurônios motores. Vejam como é tudo muito rápido, né? A gente toca no espinho e tira a mão, já aconteceu tudo isso. Então nós temos aqui os neurônios sensoriais, eles estão na pele, eles recebem o estímulo, esse estímulo vai até o cérebro, então aqui está o caminho dele, o estímulo vai até o cérebro, e do cérebro vem uma resposta. A resposta é executada pelo neurônio motor, que vai fazer com que a gente reaja àquele estímulo. Bom, o impulso nervoso ele é originado na região do cérebro responsável pela análise desse estímulo. Ele vai descer pela medula espinhal, chega aos nervos, e os nervos vão transmitir essa informação ao músculo. Essa informação, então, é transmitida pela liberação de uma substância denominada neurotransmissor. Então, neurotransmissor é uma substância que vai fazer com que esse impulso, essa ordem dada pelo neurônio, seja executada pelo músculo, que vai fazer o movimento de reação. Essa substância ela fica no espaço que existe entre o músculo e o neurônio, que é denominada de sinapse. Então, sinapse é um espaço muito pequeno que existe entre o músculo e o nervo, onde está uma substância química, que é o neurotransmissor, que vai transmitir este impulso nervoso. Então aqui é uma representação de como funciona o impulso nervoso. Então ele vai passando de um neurônio para o outro. Ele entra a partir dos dendritos e é conduzido pelos axônios. E assim ele vai desde o local onde é percebida a sensação até chegar no cérebro e volta do cérebro até o músculo para que ocorra a reação. Bom, agora é a vez de vocês realizarem as atividades. Assim que estiverem prontas, enviem para que seja feita a correção. Um bom trabalho.